A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, levantou questionamentos sobre o projeto de lei aprovado pelo Senado no último dia 12 de junho. O texto, proposto pela senadora Damares Alves, que é do Republicanos pelo Distrito Federal, obriga estabelecimentos do setor a fixarem cartazes informativos sobre a manobra de desengasgo. Embora a Abrazel afirme que não é contra a disseminação de informações sobre primeiros socorros, a entidade aponta diversas dificuldades práticas e operacionais que essa obrigatoriedade pode causar. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, José Eduardo Camargo. Conosco também no Issa Bahia, um prazer recebê-lo. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Jefferson, a você e a todos da Bahia. A Abrazel, ela levanta a questão da redundância também desta nova lei com as atuais exigências de preparo para emergências. Quais são os principais argumentos, Zé Eduardo, da associação para considerar essa nova medida desnecessária? Jefferson, primeiro, a gente tem que deixar muito claro, né, como você já disse, nós não somos contra o princípio que as pessoas entendam e saibam como usar os primeiros socorros, principalmente essa manobra de Heimlich, que é como a gente chama, a manobra que é feita para desengasgo das pessoas, né? Ela salva vidas, a gente tem problemas no Brasil com engasgo, realmente, são 2.000 pessoas que morrem por ano. O que a gente questiona é a transferência de responsabilidade do poder público, mais uma vez, para os donos de bares e restaurantes. Essa manobra ela é importante, ela tem que ser disseminada por meio da educação, né? E o que faz o poder público? Né? Nesse caso, o que fazem os congressistas? Eles transferem a responsabilidade, criam uma responsabilidade para o bar e restaurante, e com isso eles jogam para a plateia, né? Eles se eximem da responsabilidade maior e mais importante, que é o quê? Educar a população. Já existe uma lei, né, em muitos municípios, e ela é uma lei federal que fala de primeiros socorros, e em muitos municípios a lei específica para isso, para que as brigadas dos restaurantes, né, os funcionários dos restaurantes estejam treinados. E a gente, inclusive, faz campanhas na Abrazel para que os donos de bares e restaurantes treinem seus funcionários para fazer essa manobra. Não é um cartaz pregado na parede que vai fazer diferença. Então, o que a gente chega à conclusão é que essa lei, né, ela é ineficiente, porque ela traz uma obrigatoriedade que não é nem aplicável a todo tipo de bar e restaurante. A gente tem um setor, Jefferson, que ele é muito diverso, né? Você tem desde os MEIs, né, os microempreendedores individuais, que são até maioria no setor hoje em dia, até todo tipo de estabelecimento na praia, estabelecimento comercial. Então você tem uma multiplicidade de pequenos bares, né, que não pode esquecer. O nosso setor de bares e restaurantes é o único que está presente em todos os municípios do país. É uma diversidade muito grande. E essa lei, ela é para jogar para a plateia. Ela traz mais uma obrigação para um setor que já tem muitas obrigações, né, e está muito fragilizado, né, por tudo que a gente passou durante a pandemia, e ela não resolve o problema. Na verdade, ela só desvia o foco do que deveria ser a grande ação para trazer esse benefício, né, que é despertar o conhecimento das pessoas para essa manobra. Você estava falando que o setor também reúne muitos pequenos bares e restaurantes. Um dos argumentos da Abrazel também é de que essa nova proposta, essa nova lei, poderia sobrecarregar especialmente os bares e restaurantes de menor porte. Quais seriam os impactos específicos para esses pequenos estabelecimentos? É trazer mais uma obrigação, Jefferson. Assim, a gente tem que entender o conjunto da obra, tá? Essas iniciativas, né, e essa se soma a essas iniciativas, que transferem para o dono do bar e restaurante uma responsabilidade que seria do poder público. A gente tem várias outras, e elas surgem o tempo todo no Brasil, né? E aí o empreendedor, ele se vê lotado de obrigações, e muitas delas trazem custos, às vezes são custos pequenos, como essa, por exemplo, imprimir um cartaz e colocar na parede, mas trazem custos que, quando somados, têm um impacto grande no setor. E num setor que tem margens cada vez mais apertadas, né? E, mais uma vez, é uma questão de princípio, né? Que é transferir para o empreendedor, para a empreendedora, um papel que deveria ser do Estado. Vocês mencionam que outras áreas, como teatros
espaços públicos não estão sujeitos à mesma exigência. Por que você acha que os bares e restaurantes foram os escolhidos para essa obrigação, Zé Eduardo? Primeiro porque, assim, é lógico, você tem uma conexão lógica, né? Os bares e restaurantes são espaços onde há refeição. Mas o ponto é que vários outros lugares, né? Por exemplo, você citou aí, né, teatro. Teatro, muitas vezes, tem ali uma lanchonete, né? O cinema tem a lanchonete também, e inúmeros outros espaços, né? Além do que, você tem também refeitórios de empresas, né? Você tem muitos outros espaços onde acontece a alimentação. E a gente não pode deixar de mencionar que a maioria o lugar onde ocorre a maioria dos casos, né, de engasgo são os lares, né? Ninguém vai te obrigar a colocar um cartaz na parede da sua sala de jantar em relação a isso. Por quê? Porque é ineficiente, né? O que é eficiente? É educar a população. Que todo mundo saiba fazer a manobra, que não tenha que consultar um cartaz. Isso é que é eficiente, isso que o Estado se exime de fazer quando ele cria uma obrigação para o bar e restaurante. Bom dia, Ernesto aqui. Eu concordo contigo, são muitas obrigações, mas aquelas que são mais conhecidas, mais evidentes, eu me refiro, por exemplo, à adequação ambiental, às normas de segurança, à rota de fuga, prevenção contra situações de incêndio, de pânico. Essas, o que a gente tem já de aparato de fiscalização, na tua opinião, é suficiente para cobrar isso, com base inclusive em antecedentes até trágicos, né? Por não observância desses cuidados. Então agora a gente pode ter uma coisa a mais para se cobrar. A minha pergunta é sobre a eficiência desse trabalho de fiscalização para que nós, usuários, nos sintamos seguros quando em algum desses ambientes. Sim, muito boa a sua pergunta. O Brasil tem uma das legislações mais restritivas do mundo, por exemplo, com relação à segurança dos alimentos, né? Que é a segurança do que você come, de como o alimento é preparado, das condições de higiene das cozinhas, e a fiscalização é muito eficiente, tá? A gente também tem legislação muito boa no que se refere ao que você disse, né, de rota de fuga, de questão de incêndio, ou outros acidentes, e o setor ele está preparado para isso, né? É lógico que quanto maior o empreendimento, mais preocupação você vai ter com isso, né? Quanto mais gente você atende, mais preocupação você vai ter com isso. O ponto aí, Ernesto, é que você tem uma diversidade muito grande no setor e você faz uma lei com uma obrigatoriedade que não é aplicável em todos os lugares. E, mais uma vez, que transfere para o empresário um dever que seria do poder público. Muito bem, está aí a participação de José Eduardo Camargo, que é líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, questionando conosco esse projeto de lei aprovado já pelo Senado, que propõe a obrigatoriedade de os estabelecimentos do setor de fixarem cartazes informativos sobre a manobra de desengasgo. Zé Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, bom fim de semana também. Até uma próxima. Bom dia, bom fim de semana a todos e até a próxima. Agora 7:17 na Tarde FM.